meu nome é Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Eu sou a associada fundadora do IAPD, Instituto Avançado de Proteção de Dados, e sou professora tanto do IAPD como da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. E nós estamos aqui hoje para discutir alguns conceitos em relação ao Regulamento Geral, o Regulamento Geral Europeu. E eu queria começar com uma pergunta. Por acaso você sabe quais são as 10 medidas para aplicação do Regulamento Europeu de Proteção de Dados? Bem, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vamos começar falando da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Por que eu quero começar com este assunto? Bem, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que nesse caso esse nome é de Portugal e que eu utilizei como base exatamente para essa exposição. Por quê? Porque Portugal também teve esse prazo de implementação do Regulamento Geral Europeu, teve algumas dificuldades porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve ter independência, porém, por outro lado, apesar de ser necessária essa independência, teve muitas dificuldades orçamentárias, são poucos servidores que trabalham lá, enfim, então eles tiveram que passar por diversos procedimentos, fazer formulários, brochuras, etc., para que todos, tanto empresas privadas como entidades públicas, se adaptassem ao Regulamento Geral Europeu antes da entrada em vigor. Então isso é muito interessante porque a gente está num cenário como este agora no Brasil, né? Nós vamos começar a ter a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas já precisam começar a se adaptar a esta situação, precisa saber que medidas adotar, ter um norte como fazer. Então, fazer esse paralelo entre o que aconteceu na União Europeia, especificamente no caso de Portugal e do Brasil, é interessante exatamente para a gente ver as dificuldades, as medidas que devem ser adotadas. Bem, fazendo essa breve exposição, a gente fala da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quais são as duas principais atribuições dela? Controlar e fiscalizar o processamento de dados. Além disso, ela, como eu mencionei anteriormente, é uma autoridade nacional de controle de dados pessoais. E ela colabora com outras autoridades de controle de proteção de dados de outros estados. Na realidade, ela precisa estar preparada para isso, já que está inserida no âmbito do Regulamento Europeu da União Europeia. Bem, a gente está falando do Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD em português, também você já deve ter escutado o termo em inglês, que é GDPR, que é a mesma coisa, essa daqui é só a tradução do termo. E o que é importante ressaltar antes da gente falar dessas medidas? Primeiro, quando que entrou em vigor? Foi dia 25 de maio de 2018. A partir daí, todos passaram a terem a obrigatoriedade de respeitar as normas, as obrigações, as condições impostas no regulamento. Além disso, é importante mencionar que essa Comissão Nacional de Proteção de Dados, como ela visa orientar as empresas privadas e setores públicos, além de fiscalizar, controlar os procedimentos, etc., ela começou a sua atividade antes da entrada em vigor e, portanto, tentou organizar, né, as informações, como eram poucos servidores, e inclusive nos diversos relatórios que vocês podem acessar no site da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se vocês forem ver os relatórios deles, eles tiveram muitas dificuldades, porque mesmo para prestar consultoria, que algumas empresas estavam buscando implementar o regulamento europeu antes da entrada em vigor, não tinha servidores suficientes para dar todas as respostas. Então é por isso que eles buscaram fazer uma cartilha, uma brochura, que acabou tendo um grande impacto e quase todas as empresas interessadas começaram a utilizá-la, mas exatamente para conseguir ter um norte, saber como fazer esse processo de implementação sem conseguir contar exatamente com esses pareceres. Claro, eles emitiram diversos pareceres, mas ainda assim são poucos em relação ao que era necessário por essa quantidade ainda ínfima de servidores, que ainda está sendo solicitada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal. Bem, agora que a gente já falou, deu esse cenário geral, vamos falar cada uma dessas medidas.
para entender como foi esse processo no âmbito do Regulamento Geral da União Europeia e que inspirou muito a Lei Geral de Proteção de Dados, e também para a gente verificar quais são as medidas que são importantes e que também vão ser importantes aqui. Muitas delas contribuirão muito para aqueles que estão buscando a implementação ou mesmo adaptar a sua empresa para uma futura transferência de dados, para ter acordos com empresas da União Europeia. Então é bom entender como funciona e quais são as medidas necessárias. Se você quiser ter uma transferência de dados com um país membro da União Europeia, então é muito importante adotar essas medidas para que tenha também essa implementação e para que você respeite todas as obrigações e condições que estão previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então vamos lá. Primeira medida, informações aos titulares. Bem, primeiramente a gente precisa falar qual é a primeira medida de uma empresa, quer do setor privado como público, ou uma entidade pública, em relação às informações aos titulares. Primeiro, ela deve revisar todas as informações fornecidas aos titulares de dados, seja ela realizada diretamente junto aos titulares ou não. Por quê? Porque teve muitas mudanças, então é necessário sim fazer essa revisão, né? Precisa verificar, todas as informações que eu presto aos titulares de dados estão corretos no meu site, estão corretos nos meus contratos, será que eu realmente estou adequado? Isso é extremamente necessário. Então esse é o primeiro passo, primeira medida neste tópico. Além disso, a gente pode ver o quê? Prestar as informações de forma concisa, objetiva e com linguagem clara e simples. Por que é necessário uma linguagem clara, concisa, tem que ser objetivo? Porque o titular precisa entender. Você não pode colocar um texto muito complexo, com uma linguagem difícil. Evite, inclusive, no caso aqui mesmo do Brasil e da língua portuguesa em geral, pronomes relativos que causam confusão, alguns pronomes possessivos, esse tipo de texto mais pesados com inversão. Por exemplo, começar com verbo, depois vem o sujeito. Não, sujeito, verbo e predicado, uma linguagem direta, rápida, para que o titular entenda, porque ele é o destinatário e ele precisa saber de que forma os seus dados estão sendo protegidos. Vamos ver agora o próximo item dentro desta informação aos titulares. Cuidado redobrado às informações dirigidas às crianças. Bem, aqui também está mais uma questão. Claro, quando nós estamos nos referindo a menores de idade, precisamos tomar muito cuidado como serão feitas a proteção dos dados e, na realidade, também como nós iremos demonstrar aos titulares desses dados e dos próprios representantes, como nós vamos conseguir demonstrar como estes dados estão sendo protegidos. Agora vamos para o próximo tópico, que é reformular impressos, políticas de privacidade e todos os textos que prestem informações aos titulares. Bem, já era muito comum nos Estados membros da União Europeia e mesmo aqui no Brasil, ter uma política de privacidade, naqueles e-mails marketing que são encaminhados, já ter a política de privacidade embaixo, etc. Boa parte das empresas já tinham esses cuidados. Mas agora é necessário revisar também. Por quê? Porque precisa verificar se está tudo adequado agora às obrigações do Regulamento Geral, o Regulamento Geral Europeu. Então, vamos agora para a segunda medida, né? A segunda medida que deve ser adotada. Exercícios dos direitos dos titulares dos dados. Bem, quando a gente está falando do exercício dos direitos dos titulares dos dados, a primeira questão que precisamos ver é rever os procedimentos internos de garantia do exercício dos direitos dos titulares dos dados. Todas as empresas, entidades públicas, eles possuem um procedimento interno comum, geral, que já era adotado. Você precisa rever esses procedimentos. Então, eles falaram, olha, antes da implementação, verifique todos esses procedimentos. Não vai fazer isso depois. Verifique de que forma o exercício dos direitos dos titulares ocorrerá em relação ao trâmite. Por quê? Porque existem prazos de resposta, existem
elementos que exigem a transparência das informações em relação aos dados que são detidos por determinada empresa. Então, eu preciso rever esses passos. Além disso, qual medida deve ser feita? Avaliar se a empresa está cumprindo com o regulamento quanto ao cumprimento do trâmite procedimental e do prazo máximo de resposta, que é o que a gente está falando, né? Precisa verificar se está cumprindo o prazo, se está cumprindo o trâmite, se tem a transparência exigida pelo regulamento geral. Então precisa rever, não importa, empresa, é isso que eles estão querendo dizer, não importa se você já tinha um trâmite que você considera adequado, reveja, veja se não está faltando nada nessa etapa, exatamente para você não acabar cometendo uma ilicitude conforme o regulamento geral europeu e também para que você consiga exatamente já distribuir o seu serviço, prestar serviço e coletar dados, mas sem não só praticar uma ilicitude, mas inclusive podendo receber uma multa elevada em relação a isso. O próximo item é documentar todas as respostas. Bem, de novo, como a gente está falando, se a gente está falando de transparência, é necessário ter um documento que eu possa fornecer. Se o titular dos dados exigir determinadas informações, eu preciso poder fornecê-las. Então, todo o trâmite, tudo que você fizer, primeiro de tudo, empresa, você precisa rever todos os seus passos. À medida que você rever, o que você vai ver? Se está sendo tudo documentado. Dentro deste trâmite, está tudo sendo registrado. Por quê? Porque se o titular solicitar, eu tenho já tudo documentado e eu posso prestar essa informação a este titular de dados. Então, tendo em vista isso, nós precisamos então ver outros elementos que compõem essa medida relacionada ao exercício de direito dos titulares. Então, vamos ver o próximo item. É o alargamento dos direitos. Precisa tomar cuidado com essa questão do alargamento, que é o direito à limitação do tratamento, o direito à portabilidade, vários direitos que começaram a ser preservados no Regulamento Geral Europeu. Portanto, empresas, eu preciso verificar se está tudo de acordo. Esse alargamento dos direitos estão previstos dentro da minha política de empresa? O trâmite, o procedimento que eu estou adotando realmente resguarda isso? Então, eu preciso sempre avaliar, reavaliar, revisar, analisar. Quer dizer, não importa se eu tenho uma boa política de privacidade, eu preciso revisar tudo para verificar se eu estou garantindo o exercício do direito por parte dos titulares de dados. Vamos ver o próximo tópico? Empresas devem estar preparadas para aplicar novas obrigações por meio da manutenção da informação em um formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática. Ou seja, as empresas devem ser preparadas para exatamente manter a manutenção dessa informação, né? Não é só em relação ao procedimento, mas como que eu vou manter? Como que vai ser o trato em relação a tudo isso? Então, também precisa ter esse devido cuidado. Além disso, vamos ver o próximo tópico, é o procedimento eficaz de comunicação a entidades terceiras que receberam os dados, assegurando o exercício efetivo dos direitos dos titulares. Ou seja, há outras entidades que acabam recebendo a transferência de determinados dados dos titulares. Então, o responsável pelos dados dos titulares também precisa verificar como está esse procedimento em relação a essa outra empresa que recebe, verificar se o exercício do direito do titular está sendo mantido. Então, continuando, e agora o último tópico dessa segunda medida é tomar cautela extrema na área dos procedimentos em razão de seus impactos nos direitos fundamentais, exigindo-se uma intervenção essencial para a adaptação às novas regras. Bem, é muito importante quando a gente vai revisar se está sendo garantido o exercício por parte dos titulares em relação ao exercício de seus direitos no que tange aos seus dados. É muito importante que você tenha em conta que são os direitos fundamentais do indivíduo e, por isso, você deve garantir e protegê-los da forma mais ampla possível. Então, tome a devida cautela. Essa é a recomendação. Vamos ver a próxima medida? Medida 3, consentimento dos titulares
dos dados. Primeiro tópico, o que é? Cautela quanto à forma e à circunstância referente à obtenção do consentimento dos titulares. Bem, o que a gente precisa verificar? A noção de consentimento foi ampliada. Portanto, eu preciso ter muita cautela em relação a verificar se existiu um efetivo consentimento. Não pode ser algo subliminar, não pode ser algo que seja chutado ou que eu acredite que o indivíduo consentiu. Não, precisa ser algo certo, objetivo, que eu possa verificar que realmente houve consentimento. Segundo item, seria o regulamento ampliou o conceito de consentimento, como a gente verificou, e insere novas condições para sua obtenção. Quer dizer, eu tive ampliação do consentimento, mas nisso também eu tenho novas condições. E condições que devem ser analisadas e devem ser respeitadas por parte das empresas e entidades públicas, né? Então, esse é um cuidado. Por isso que também é importante revisar tudo desde o início, porque teve uma alteração muito grande. Próximo tópico em relação a esta medida. Verificar se a empresa respeita todas as novas exigências. Quer dizer, é ler o Regulamento Geral Europeu, verificar quais são as condições, quais são as exigências, verificar em relação ao consentimento, o que é compreendido como consentimento, como obtê-lo de forma correta e avaliar o que eu tenho hoje e fazer uma revisão, uma reforma do que eu tenho. Ah, mas é muito semelhante. Não pode ser semelhante, deve ser igual ao que está sendo solicitado, porque há obrigações muito claras no regulamento europeu. Próximo item. Se não respeitar as condições de obtenção do consentimento, deve-se obter novo consentimento para evitar que o tratamento seja ilícito. Aqui também é extremamente importante. Você tem dúvida como foi obtido o consentimento, ou não está claro como foi obtido esse consentimento, ou se não foi obtido o consentimento, você deverá contactar este titular de dados e tentar um novo consentimento. E se não existiu, aí sim tentar um consentimento. É o que a gente verifica muito, principalmente em empresas de marketing, né, que muitas vezes consegue, o que se chama às vezes até de leads, né, consegue contatos, mas não tem nenhum consentimento, não teve consentimento em relação ao uso daqueles dados do titular, a forma como vai ser contactado, para quais empresas vai ser fornecida essas informações. Ou seja, se você não teve, agora você vai ter que refazer e conseguir um novo consentimento. Bem, vamos verificar aqui, dando continuidade ao consentimento dos titulares dos dados. Atenção redobrada ao consentimento de menores e seus representantes legais, atentando-se ao que? Às exigências específicas. Quando se trata de menores de idade, nós precisamos tomar muito cuidado, muita cautela como a gente vai obter este consentimento, né? É mais difícil, a manifestação de vontade a gente sabe que não vai ser completa, então a gente precisa ver como obter destes menores e de seus representantes legais o consentimento, né? Então, as regras são mais restritas quando se trata de menores de idade. Vamos agora ao próxima medida, quarta, dados sensíveis. Bem, primeiro tópico dos dados sensíveis. Avaliar a natureza do tratamento dos dados efetuados para apurar quais são enquadrados no conceito de dados sensíveis. Bem, você precisa avaliar se você lida com dados sensíveis e também com informações sensíveis, porque às vezes você tem alguns dados que não são categorizados como sensíveis, mas o conjunto desses dados gera uma informação sensível. Então, você precisa avaliar e verificar se o tratamento está sendo dado de uma forma adequada, né? Porque nós temos os dados pessoais sensíveis que têm um tratamento um pouco mais rigoroso, com algumas condições, né? Mais restritivas, limitativas, exatamente por serem dados sensíveis. Então, você precisa rever isto. Próximo item desta quarta medida.
verificar se o tratamento dos dados sensíveis aplicam as condições específicas quanto à licitude, aos direitos e às decisões automatizadas. Bem, a gente precisa ver se tudo é lícito em relação ao tratamento desses dados, né? Não é só a questão do armazenamento, mas todo o tratamento, como ele tramita no âmbito da empresa ou da entidade pública. Qual é o processo? Por exemplo, você tem um dado sensível dos seus titulares de direito. Você imprime uma folha de papel com esses dados de diversos clientes. Você pega esse bloco e coloca em cima da mesa daquele que vai ser destinatário dessas informações para dar seguimento ao trâmite. E aí? Vai ficar em cima da mesa, não vai ter nenhum cuidado em relação à privacidade? Qualquer um pode entrar? Como que é essa sala? Qualquer um pode entrar, qualquer um pode ver? Você, por exemplo, está num hospital, qualquer um pode pegar o prontuário? Como que é o tratamento? Quer dizer, eu preciso ver todos os trâmites. Né? Todos os trâmites, não é só armazenamento, porque muitos se enganam, acham que é só depois, olha, onde que eu vou armazenar todos esses dados e informações sensíveis e acabou. Não, é todo o trâmite até chegar a seu armazenamento. E depois também dar o direito ao titular de exercer, né, esse direito e prestar informações, solicitar, ter direito a obter uma resposta da empresa. Enfim, então não restringe, você tem que pensar em um procedimento completo, não só em uma etapa, que geralmente as pessoas confundem com armazenamento. Bem, continuando a quarta medida, vamos ao próximo item. Lembrar, porque antes do Regulamento Geral Europeu não tinha previsão que os dados biométricos são tidos como sensíveis e agora é necessário tomar mais cautelas, porque foram tidos os dados biométricos como dados sensíveis. Por quê? Porque eu consigo obter diversas informações daquele indivíduo. Foi uma decisão muito acertada incluí-los, né, nesse rol. Próximo item. Analisar contexto e escala dos tratamentos de dados sensíveis para avaliar a necessidade da existência de obrigações particulares, como a designação de um encarregado de proteção de dados, ou seja, empresa, você precisa verificar qual que é a escala, qual é esse contexto, porque assim você precisa de um encarregado. E se você precisar de um encarregado, precisa ser o quanto antes. Você não vai esperar até a entrada em vigor desse regulamento geral europeu. Não, você tem que começar antes, porque esse encarregado vai precisar cuidar de toda essa questão do tratamento de dados sensíveis e precisa principalmente, empresa, alguém que conheça esse trâmite, conheça vários setores. Na realidade, a pessoa perfeita é aquela que conhece a maior parte dos setores de uma empresa, que conhece qual é a trajetória dos dados dentro daquela empresa, como que é feito o tratamento, conhece as pessoas de vários departamentos. Uma pessoa que tenha uma visão geral melhor para ser indicada como encarregado, mesmo que seja depois outra. Mas nesse primeiro momento é preciso indicar alguém o quanto antes. Portanto, claro, a maior parte das empresas vão acabar focando naqueles que já trabalham na sua empresa. Bem, vamos ver o próximo item em relação às medidas. Bem, próxima medida, quinta, documentação e registro de atividades de tratamento. Bem, aqui é muito importante. Vamos ver o primeiro tópico. Documentar detalhadamente todas as atividades relativas ao tratamento de dados pessoais, tanto as que resultam diretamente de obrigação de manter registro, como as relativas a outros procedimentos. Bem, aqui documentar é importantíssimo, até por questão do quê? De manutenção da transparência. Então, documentar. Não pode existir nada que não seja documentado, até para o exercício e fornecimento da resposta ao titular de dado, mas também para deixar tudo registrado. Olha, não é só uma medida que garante a proteção dos direitos do titular dos dados, mas também é para a própria empresa, porque se deixar tudo documentado e depois for contestado, for apontado que teve alguma violação ou algo que seja um ilícito conforme o Regulamento Geral Europeu, a empresa tem tudo documentado, é muito mais fácil para provar.
Então não é só pensando nos titulares de dados, mas também pensando na própria empresa. Então é extremamente importante essa documentação. Próximo item dessa quinta medida. A organização deve ser capaz de demonstrar que todas as obrigações e condições foram cumpridas. Bem, como a gente falou, o Regulamento Geral Europeu colocou diversas obrigações, condições, né, exatamente para garantir esses direitos fundamentais que são relacionados aos dados dos seus titulares, aos dados dos cidadãos. Bem, você precisa verificar todas essas obrigações e condições e documentar para comprovar que você está, sim, cumprindo todas as obrigações e condições. Então, isso é interessante, esse processo de documentação, inclusive é importante também para eu compreender melhor o trâmite, o tratamento, os procedimentos dentro da minha empresa em relação ao tratamento desses dados. Então, documentar é extremamente importante. Essa quinta medida é extremamente relevante para eu compreender o que está acontecendo dentro da empresa, da entidade pública. Bem, vamos continuar. Dentro desta quinta medida, nós temos outro tópico que são empresas em regime de subcontratação possuem quase as mesmas obrigações que os responsáveis pelo tratamento de dados. Bem, aqui é exatamente mais uma proteção para garantir esses direitos fundamentais dos titulares. Sim, aquelas empresas que têm subcontratos também têm obrigações em relação aos dados. Não é receber os dados e só aquele que é responsável pelos dados que vai responder como foi feito o tratamento, se teve violações ou não. Não, as subcontratadas também. Então, eles têm uma responsabilidade em relação a isto. Próximo tópico. Empresas subcontratadas devem provar de igual forma que cumprem tudo o que lhes é exigido. Bem, no Regulamento Geral Europeu, como nós estamos falando, tem obrigações, tem condições que são exigidas. E isso também deve ser cumprido pelas subcontratadas. Não existe exceção. Bem, próximo tópico, necessário o levantamento de tudo o que está sendo feito, permitindo validar o que é necessário corrigir ou adaptar. Então aqui novamente é o que a gente está falando. Rever todas as etapas, rever todo o processo e avaliar, corrigir, complementar, adicionar novos elementos para que eu esteja de acordo com todas as exigências previstas no Regulamento Geral Europeu. Vamos continuar aqui. Sexta medida, contratos de subcontratação. Bem, o próximo tópico é relativo ao quê? Revisão necessária de todos os contratos de subcontratação de serviços realizados no âmbito de tratamento de dados pessoais, para verificar o quê? A adequação ao regulamento. Então, novamente entra nessa esteira da subcontratação. Eu preciso verificar se tudo está sendo aplicado conforme as exigências do Regulamento Geral Europeu, né? Eu que transfiro também esses dados, eu tenho contratos de subcontratação, eu também preciso verificar se está sendo tudo realizado por aquela empresa que tem um contrato comigo. Tá? Vamos passar para o próximo item. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia especifica o que? O conteúdo dos contratos de subcontratação, impondo a inserção de um amplo conjunto de informações. Logo, é provável que os contratos vigentes devam o quê? Ser modificados. Por quê? Porque ele vai especificar esse conteúdo dos contratos, né? Então, quer dizer, eu tenho um conjunto de informações que estão sendo exigidas. Eu preciso verificar se está sendo especificado, eu preciso corrigir ou complementar as informações se não existir, né? Então, neste processo, por isso que a sexta medida é verificar os contratos de subcontratação e como as informações, como o conteúdo também é disponibilizado por elas e como que é o tratamento realizado por estas empresas e por aquelas entidades que possuem esse contrato de subcontratação. Bem, vamos continuar. Dentro ainda dos contratos de subcontratação, também é importante destacar quando existir subcontratação, o subcontratante deverá verificar a existência das autorizações respectivas dos responsáveis pelo tratamento, exigidas pelo novo regulamento até maio de 2018, ou seja, precisa ver se existe autorização.
não é simplesmente fazer o contrato, porque senão o responsável pelo tratamento dos dados dos titulares, como que ele vai ter controle, né? Ele tem controle de uma, mas e das demais? E se tiver do subcontrato? Então é por isso também a necessidade e por isso a existência deste requisito em relação à sexta medida. Vamos continuar? Bem, encarregado de proteção de dados. Bem, aqui tem alguns itens que é importante nós analisarmos. Primeiro, designação do encarregado de proteção de dados com a máxima antecedência, pois possui papel importante para o período inicial de implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Como nós falamos anteriormente, quanto antes eu puder indicar o encarregado, melhor, né? Porque aí eu já vou conseguir acompanhar todo esse trâmite, ele também vai estar habituado à função e não fazer isso para a última hora, quando entrar em vigor, e eu, empresa ou entidade pública, posso acabar praticando alguma ilicitude, inclusive a questão não é só a sanção, a questão também é a violação dos direitos dos cidadãos. Próximo tópico. O encarregado possui um papel importante para garantir que a empresa cumpra todas as exigências do regulamento desde o início de sua entrada em vigor. Então, como a gente falou, a máxima antecedência é extremamente importante. É importante que ele entenda esse regulamento geral de proteção de dados. Olha, empresa, olha, entidade pública, nomeie o quanto antes e que essa pessoa entenda muito bem do trâmite dos dados, de como é feito o tratamento dos dados, os procedimentos para armazenamento, documentação dos dados dos titulares, e também conheça os outros departamentos. É muito importante que essa pessoa conheça bem as obrigações e condições previstas no regulamento e comece a avaliar o que existe na empresa, o que falta, corrigir erros. Próximo tópico. Verificar as atribuições conferidas ao encarregado pelo regulamento. Bem, o regulamento já traz quais são as atribuições, quais serão as funções do encarregado. Então, essas funções deverão ser exercidas por ele. Então, precisa ter muita clareza. É importante, inclusive, ter um treinamento desse indivíduo que vai ser indicado como encarregado, exatamente para que ele saiba tudo o que ele deve fazer. E isso também, novamente, deve ser feito o quanto antes. Bem, vamos continuar aqui em relação aos encarregados. Próximo item é: entidades públicas são obrigadas sempre, ou seja, entidades públicas sempre devem designar um encarregado. Então isso é uma obrigatoriedade, então não é, olha, será que é a situação ou não? Portanto, entidades públicas devem indicar este encarregado, fazer o seu devido treinamento o quanto antes de entrar em vigor, exatamente para evitar ilicitudes, ainda mais entidades públicas que lidam com dados sensíveis de cidadãos. E qual que é também um outro item dentro desta medida relacionada à designação do encarregado? Qualquer empresa, mesmo quando não inserida nas condições em que se exige a designação de um encarregado, poderá decidir ter um encarregado. Então eu, empresa, às vezes não estou dentro acabo não completando as condições necessárias para a obrigatoriedade de um encarregado. Eu posso ser uma empresa que não sou obrigada, uma empresa privada, que não sou obrigada a indicar o encarregado. Mas eu exatamente quero ter um encarregado exatamente para cuidar também deste processo de implementação do Regulamento Geral Europeu. Portanto, eu posso sim designá-lo, independentemente de exigir ter a exigência legal, né? O que eu não posso é o menos, não o mais. Então esse é o motivo de existir dentro desta medida também a possibilidade, inclusive pelos diversos relatórios e documentações dos diversos países da União Europeia, essa é uma medida que eles recomendam, exatamente para conseguir a melhor adequação. Vamos continuar? Oitava medida: medidas técnicas e organizacionais e segurança de tratamento. Bem, primeiro tópico, precisamos rever políticas e práticas de empresas sob a luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Novamente, é aquela questão da revisão desde lá
traz. A gente estava falando de políticas de privacidade, mas aqui são todas as políticas da empresa. Eu preciso compreender como acontece esse trâmite. Algumas empresas falam, nossa, mas eu sou uma multinacional, sou uma empresa enorme, como que eu vou verificar tudo isso? Bem, então aí você precisa, se você não tem condições agora de conseguir tudo, você precisa fazer por etapas. Então você precisa verificar quais são os departamentos, os setores que mais cuidam com dados, dados sensíveis, etc., indicá-los exatamente para fazer a revisão e avaliação desse tratamento de dados, do processo de armazenamento, quer dizer, todo o procedimento e documentação em relação a esse tratamento de dados. Então, muitas vezes, por exemplo, o departamento jurídico e de TI é interessante já acompanhar esse processo de implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu e depois ir seguindo. Isso, inclusive, é uma recomendação da Microsoft da União Europeia. Bem, vamos para o próximo tópico. Adotar medidas técnicas para comprovar o que? A implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, eu não tenho só políticas e práticas, eu também tenho recomendações técnicas. Eu preciso verificar se eu estou adotando essas medidas técnicas na minha empresa. E por isso é importante o quanto antes, para dar tempo, né? É por isso que nós temos um lapso temporal. Teve na União Europeia e mesmo no Brasil também temos, exatamente para a gente conseguir nos adequar para a implementação, no caso do Regulamento Geral Europeu. Bem, vamos para o próximo item. Na avaliação, deve-se ter em conta a natureza, o âmbito, o contexto e a finalidade dos tratamentos de dados, bem como os riscos que deles podem decorrer. Por quê? Eu, empresa, preciso compreender muito bem qual é a natureza, qual é o contexto, todas as características desses dados que eu detenho e que não pertencem a mim, são de outros titulares. E preciso verificar quais são os riscos. Por quê? Porque se eu estou falando de transparência e se eu preciso prestar informações aos titulares, eles têm o direito de exercer, né, as diversas solicitações, então eu preciso também avaliar o risco para ter muita clareza como defender, como conseguir estar de acordo com o Regulamento Geral Europeu. Vamos continuar? Próximo item ainda dessas medidas técnicas e organizacionais e segurança de tratamento. A avaliação é importante também para se saber quais são as medidas necessárias para confirmar o nível de segurança do tratamento de dados adequado, permitindo que a garantia da confidencialidade e a prevenção da destruição, perda e alterações acidentais ou ilícitas, ou ainda a divulgação ou acesso não autorizados. Ou seja, eu preciso ter muita clareza qual que é o nível de segurança que eu forneço, né? Impedir destruições, acessos não autorizados aos dados que eu tenho. Então, assim, uma vez que eu identifico os riscos, eu também preciso avaliar qual é o nível do risco e que medidas, por quê? Para eu ter clareza também quais são as medidas de segurança que eu vou adotar. Então, vamos continuar. Nona medida, a nossa penúltima medida, proteção de dados desde a concepção até a avaliação de impacto. Bem, avaliar o tipo de tratamento de dados projetado no futuro, ou seja, eu já tenho que ter um projeto para os próximos anos, eu preciso fazer uma avaliação do que o tipo de tratamento que eu vou fornecer, com base também nas minhas atividades como empresa ou entidade pública. Próximo item. Analisar a natureza, o contexto e os potenciais de risco. Ou seja, novamente é compreender qual que é a natureza, o contexto, a escala, os potenciais de risco da minha empresa, exatamente para saber quais medidas adotar para proteger ao máximo os dados dos titulares. Próximo item, aplicar com eficácia os princípios da proteção de dados. Bem, nós temos diversos princípios explícitos no Regulamento Geral Europeu, que depois será muito melhor detalhado, um curso só específico do Regulamento Geral Europeu. Mas o que é importante? É importante eu e a empresa saber quais são os princípios. Por quê? Porque os princípios são diretrizes da minha conduta. Então, quer dizer, os princípios vão me guiar em relação, inclusive, à avaliação de risco e o próprio tratamento de dados. Próximo item. Para decidir acerca das medidas a serem adotadas, por exemplo, pseudonimização, minimização dos dados, prazo para conservação da informação
ou acessibilidade dos dados, deve-se avaliar as características do tratamento e seus efeitos, buscando-se mitigar os riscos. Risco sempre há, possibilidades de destruição, acesso não autorizado de dados sempre há. A questão é, eu adoto as medidas necessárias para protegê-los? Eu busco, eu, empresa, tenho esse comprometimento em mitigar os riscos? Se sim, eu estou de acordo com o Regulamento Geral Europeu, né? Então é neste sentido que está este tópico da 9ª medida. Vamos continuar? Bem, a última medida, a notificação de violações de segurança. Bem, algumas questões que devem ser avaliadas dessa notificação das violações. Então a gente vai ver os principais procedimentos que as empresas devem se adequar. Primeiro deles, adotar procedimentos internos para lidar com o quê? Com as violações de dados pessoais, principalmente na detecção, identificação, investigação das circunstâncias, medidas mitigadoras, circuitos das informações entre o responsável e o subcontratante, envolvimento do encarregado da proteção de dados e notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, atendendo aos prazos prescritos no regulamento. Quer dizer, no próprio regulamento já está falando quais são todas as etapas, como que eu vou me comportar se tiver violações. E entenda, dentro da empresa também, os próprios indivíduos que trabalham lá, eles precisam estar preparados para violações, quebras de segurança, violações dentro da empresa. Então precisa ter esse treinamento, sim, e a empresa, a entidade pública precisa estar preparada para isso. Então vamos ver o próximo tópico. Nem todas as violações devem ser reportadas à autoridade de controle, apenas as capazes de resultar em risco para os titulares. Ou seja, se eu fiz lá atrás a avaliação de risco e coloquei numa categoria do nível de risco, bem, então aqui eu posso avaliar se há risco ou não. Se houver risco, então eu, empresa, eu, entidade pública, sei se eu preciso acabar notificando a autoridade de controle. Né? Se eu precisar, conforme a minha análise de risco, então aí sim eu vou notificar. Por quê? Porque eu também não vou notificar todos os tipos de violações que às vezes não vão gerar, não tem nenhum risco, nenhum impacto, a uma coisa totalmente desnecessária. Eu não vou sobrecarregar à toa. Próximo item. Todas as violações devem ser documentadas nos termos do regulamento. Não importa se são aquelas que devem ser notificadas à autoridade de controle ou não. Tudo deve ser documentado, indo naquela lógica que a gente viu lá na medida inicial. Tudo deve ser documentado. Não importa o tipo de violação e se tem impacto ou não, se o nível de risco é baixíssimo ou inexistente ou não. Houve violação, deve ser documentado. Próximo item. Quando houver elevado risco aos titulares dos dados, estes devem ser o quê? Notificados. Você precisa saber avaliar esse risco, né? Olha, empresa, olha, entidade pública, avalie bem esse risco e verifique. Verifique se realmente é necessário também notificar não só a autoridade de controle, mas também o titular de dados. Então, para implementar o Regulamento Geral Europeu e cumprir esta exigência, eu preciso saber quais são os níveis de risco de cada um dos dados, da forma como que eu trato os dados na minha empresa. Bem, pessoal, essa é a visão geral, as 10 medidas necessárias antes da entrada em vigor, né, naquela época, antes da entrada em vigor do Regulamento Geral Europeu. Ou seja, são várias medidas, principalmente para a recapitulação de todas as etapas, como estão sendo feitos os tratamentos, etc. Apesar de existir essas cartilhas, formulários, foram criados diversos formulários pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, exatamente pela alta demanda e eles não poderem oferecer os pareceres no tempo apropriado, mas também não queriam deixar as empresas sem nenhuma resposta. Quer dizer, apesar de tudo isso, ter essa cartilha, os passos, a verdade é que muitas empresas deixaram para começar a implementação do Regulamento Geral depois da entrada em vigor, ou seja, depois do dia 25 de maio de 2018. O resultado foi
No primeiro ano de entrada em vigor, conforme o relatório que está lá no site da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o resultado foi 266 mil euros aplicados em multas em Portugal por descumprimento do Regulamento Geral Europeu. E no segundo ano acabou diminuindo para 176 mil euros. Ou seja, o que a gente verifica é uma tendência de redução do valor das multas. Por quê? Porque as empresas vão se adaptando. E as empresas também não querem estar numa busca, por exemplo, do Google, etc., falando que elas foram sancionadas, elas cometeram um ilícito em relação à proteção de dados, porque é a forma como a empresa está tratando os titulares, os indivíduos, enfim, os seus consumidores. Então, não deixe para a última hora. Isso que foi o objetivo desta cartilha e deste protocolo de condutas. E esse foi o objetivo desta aula. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.